Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use poderosamente nessa noite, ministrando, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor já sondou e que nós precisamos, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para falar através dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, irmãos, novamente. Abra as Bíblias dos irmãos no livro Tiago. Livro de Tiago, capítulo 2. Versículo de número 14. Bem conhecida essa passagem. Todos acharam? Tiago, capítulo 2, versículo 14. A minha versão diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Somente até esse versículo. Amém? Irmãos, desculpa, eu tô com a garganta um pouco ruim também. O pastor Francisco hoje me mandou mensagem pela manhã dizendo que não ia estar, que ele estaria ruim, né? Da garganta, eu estava sem voz. Eu falei: pastor, então somos dois, vamos orar um pelos outros. Mas que Deus venha dar graça. Vou até tentar falar um pouco mais calmo para não perder a voz rápido. Eu estava até melhor, eu comecei a louvar aqui, eu perdi um pouquinho a voz, mas eu acho que vai dar para ir até o final. Irmãos, foi anunciado aqui no domingo passado que quem estaria ministrando seria o irmão Pedro, né? Porém, ele não se sentiu bem, precisou ir para o hospital. Não estava muito legal também de saúde. Então eu precisei substituí-lo. Ele comunicou ao pastor Francisco hoje. Aí o pastor Francisco avisou o pastor Ronaldo e aí o pastor falou: você consegue substituí-lo? Eu falei: vamos lá, né? Vamos nessa. Aí aos 45 do segundo a gente... Não, aos 45 não, né? Aos 30, você acha que dá tempo de jogar um pouquinho, né, pastor? Mas glória a Deus, irmãos. Então, os irmãos estavam esperando o irmão Pedro, mas infelizmente não deu para ele estar. Acredito eu que provavelmente no próximo domingo ele esteja. Não sei o que o pastor Francisco combinou com ele. Festividade, né? É verdade, pastor, obrigado, bem lembrado. Então, provavelmente sem ser nesse, no outro, né? Bem provável que no próximo domingo é a festividade das irmãs. Pastor Fernando, né? Vai estar ministrando? Com o pastor Fernando, graças a Deus. Tá bom, irmãos? Então é por isso que ele não está aqui nessa noite, irmão Pedro. Então vamos meditar aqui na palavra juntos, para a glória de Deus. Irmãos, peguei essa palavra aqui. Estava eu pensando qual que seria a passagem. Eu comecei, pesquiso um assunto, pesquisa outro, e sempre antes de preparar uma mensagem eu gosto de estudar um pouquinho o que eu vou falar, até para entrar nos contextos exatos, fazer uma hermenêutica certinho do que o texto está querendo dizer, né? E aí a gente vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra, escuta alguns ensinamentos de alguns mestres que eu gosto sempre de ouvir. E aí eu ouvi alguns testemunhos, de repente, de alguns irmãos, e me fez pensar em algumas coisas. Inclusive eu estava lá no meu cantinho, lá na cama, ouvindo testemunho, vinha as lágrimas, porque o amor de Deus, ele é maravilhoso, né, irmãos? O amor de Deus, ele é tremendo. E eu estava pensando sobre a condição da igreja de Cristo, né?
a condição atual, contextualizada da igreja do Senhor Jesus. E eu não digo só da Herdeiros do Rei, não. De manhã eu conversava, pela tarde, né? Conversava ali na mesa com o pastor Ronaldo, com a Roseli. E a Roseli falando acerca de alguns casos ali dos acompanhantes ali de quarto da Laura. E eu pensava, né, Senhor, ela contando assim as coisas e eu falando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Quantas pessoas passando dificuldade, né, irmãos? E eu não estou fazendo um sensacionalismo, não. Quantas pessoas no hospital com seus filhos, com situações lamentáveis assim, e eu pensando, falando, Jesus, como a irmã acabou de louvar, perdão por reclamar. Irmãos, alguns casos assim, né, que a gente ouve, você fala, meu Deus, uma criança, né, internada ali, isso mexe um pouquinho com a gente. E eu pensando, né, comigo e pensando na situação da igreja, o nosso mestre ainda faz milagres, irmãos. A gente precisa, como a diaconisa Vana estava falando, lembrar que a oração ainda faz efeito. Lembrar que o nosso Jesus ainda é o mesmo, que aquele sacrifício naquela cruz, como diz a palavra do Senhor, aquele sacrifício, irmãos, que houve um impacto muito grande no mundo físico, espiritual, o sacrifício de Jesus. E quando o pastor Francisco fala, ele não perdeu a validade, ele não perdeu mesmo, irmãos. Não perdeu mesmo. Mas aí, irmãos, é só para a gente entender um pouquinho por que eu peguei essa mensagem. É claro que aqui Tiago ele está escrevendo essa carta e ele está exortando aos irmãos quanto à sua mornidão, ali o seu estado parado mesmo dos irmãos ali, o estado do comodismo, né? Como nós seres humanos gostamos, né? Nós somos muito tendentes ao comodismo, né? Quando a gente entra numa zona de conforto, a gente quer ficar ali. Quem não gosta de sentar numa cama, colocar um cobertor no tempo desse, ligar a Netflix e falar, olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quem aqui nessa noite não gostaria de... Ou talvez não pensou, falar, acho que eu não vou hoje não, vou ficar aqui maratonando uns negocinhos aqui, uma série, uns filmes, porque, irmãos, a zona de conforto é muito bom. E eu não só digo uma zona de conforto no sentido de descansarmos alguns minutos, eu digo no sentido do que é conveniente para nós, do que realmente é fácil para mim, do que é conveniente somente para mim, do que eu quero para mim. Irmãos, quem não gosta de um conforto, de um luxo, quem não gosta, irmãos? Há um ditado que diz que com as coisas boas é muito fácil se adaptar, né? Com as coisas boas a gente se adapta muito rápido. Com as coisas ruins da vida que é o problema, né? É muito difícil se adaptar, né? Porque quem diria, alguém que já teve uma condição muito boa, mas de repente quebrou, vamos dizer, financeiramente, e teve que voltar talvez às suas raízes. Quem quer voltar? Ninguém quer. Então, o ser humano, irmãos, é óbvio, é fato. A gente quer sempre o melhor para nós. Mas aqui o Tiago está exortando aos irmãos. Quanto, olha, a fé é algo muito importante. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível até agradar a Deus, né? Que quem se aproxima de Deus tem que ter fé para que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E também em Efésios 2:8, se eu não me engano, diz que pela graça nós somos salvos por meio da... Olha, tá acordado, hein? Parabéns. Por meio da fé, pela graça sois salvos por meio da fé. E a continuação diz, e isso não vem de... É dom de... Olha que princesa linda, falou certinho. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, olha a importância da fé. Nós somos salvos através da fé. É claro que isso se dá pela graça, porque Jesus foi o nosso... Foi não, Ele é o nosso remediador. Ele é aquele que morreu por nós. Mas nós temos que ter fé para alcançar essa salvação. Olha a importância desse ato
que chama-se fé. É muito importante, irmãos. Tanto é que Paulo ele fala direto de fé, ele fala da esperança e ele fala do amor. Fé, esperança e amor. Várias vezes em suas cartas paulinas ele fala disso. Irmãos, mantenham a fé, mantenham sempre firme a esperança e não se esqueçam do amor. Várias vezes Paulo vai citar isso. Várias vezes. Então, irmãos, aqui dentro do que eu quero trazer para os irmãos, dentro desse contexto aqui da carta de Tiago, ele está falando, olha, irmãos, não adianta você só ter a fé para ser salvo. Não adianta você só simplesmente ter a sua fé em alguém que realmente deu a sua vida por você e te fez merecedor através dele. O que Tiago está falando, olha, você pode ter a fé, mas a fé, se estiver em você, de forma tal que não faz com que você ou eu, que nós nos movimentamos para algo maior do que nós. Felipe, como assim? Irmãos, o que eu quero que os irmãos parem para pensar é o que traz o significado na vida. Irmãos, presta atenção nisso daqui. O que traz o verdadeiro significado da vida. Irmãos, quem não tem significado na vida, caça significado em qualquer coisa. Quem não tem um traçado, um objetivo, ou melhor dizendo, isso é muito raso, vou complementar. Quem não tem paz, alegria e felicidade, procura paz, alegria e felicidade em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Seja na droga, seja no sexo, seja no que for, mano, no dinheiro, em bens materiais, no que for, em religião, no que for. No que traz realmente sentido da vida, irmãos. Foi o cerne, a essência pela qual Deus nos fez. Deus nos fez num objetivo, né? O objetivo de Deus, ao criar o homem, sempre foi para glorificar o nome dele. Sempre, irmãos, foi esse o objetivo de Deus. Glorificar o nome dele. E nós só conseguimos isso, glorificar o nome dele, dentro dessa criação, desse cerne dado pelo próprio Deus, através de algo muito simples e complexo ao mesmo tempo, que foi o amor implementado em nós. A própria essência de Deus, irmãos, quando Deus sopra ali naquele boneco, o fôlego de vida que Ele transfere dali, do ser dele para nós, que Ele sopra ali, nós que somos cristãos, criacionistas, nós não acreditamos do macaco, né? Como assim, Felipe? Eu não acredito que eu vim do macaco. Eu acredito que os irmãos também não. Se estiver acreditando em Darwin, irmãos, cuidado, heresia isso aí. Nós somos criacionistas. Acreditamos que Deus nos criou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. E quando Ele soprou, veio dele em nós. Então nós passamos não ser corpo vivente. A Bíblia diz que nós passamos ser alma vivente. E a alma, ela não tem fim. A alma, ela é eterna. Eterna. Porque veio de quem é eterno. Veio do próprio Criador da eternidade. Aquele quem criou a eternidade. Foi implementado em nós, irmãos, essa essência do amor. E isso que faz e traz o significado da vida. É o amor. Irmãos, isso é a essência do próprio Deus, como eu já disse. E diz a Bíblia que Deus, em sua essência, Ele é amor. Irmãos, se nós formos viver uma vida sem projeto de amor, nós não seremos felizes. Tiago está falando assim, olha, meus irmãos, vocês podem ter a fé salvífica, mas analisa certinho a sua fé. Se ela não tiver obras, a sua fé está morta, ou está quase morrendo, está em aparelho, está na UTI, está sendo tragada, está sendo sufocada, seja lá como nós queremos entender. Se a sua fé não estiver produzindo algum resultado
resultado que te faça ter motivação de vida espiritual, que traz a verdadeira essência pelo fato de existir, e o fato de existir não é ganhar na Mega Sena. Embora seria muito bom, né? Nossa, iria pagar todas as dívidas, meu Deus do céu, ia ser tremendo. Eu acho que eu não ia ter mais tantos problemas. Mas a essência da vida não é ficar rico, abastado, sem falta de nada. Irmãos, não é. Não é. Tiago está falando, irmãos, a sua fé ela tem que ser viva de tal forma que ela produza resultados em meio a circunstâncias sem nenhum resultado. Ele dá um exemplo muito claro, ele vai falar como você vai falar para alguém que você chega para evangelizar, para um irmão que já é crente, alguma circunstância de vida, e vai falar, olha, para alguém que está passando uma dificuldade, é óbvio que está tendo falta de alguma coisa, e você vai falar, olha, espere, vá em paz, espere até em que você se farte de alguma coisa, vá em paz, fica tranquilo, aquele caso, né? Deus vai prover, mas é claro que ele está falando aqui para alguém que tem condições de suprir essa necessidade. E quando eu trago no coletivo, eu estou falando da igreja. A igreja tem condições. Talvez um indivíduo sozinho, ele olhe para o seu irmão e fala, não posso ajudar. Mas no coletivo, nós podemos ajudar. Então ele está falando, olha, se você não produzir alguma coisa que socorra essa pessoa, que traga um alento, que traga uma provisão, e vai falar simplesmente, vai em paz, e vive pela fé, irmão, está tudo lindo. É claro que ele está usando só um exemplo, tá, irmão, dessa condição de uma falta, de uma necessidade. Mas o que Tiago está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, olha, o seu amor, ele tem que ser tamanho, que ele vai cobrir tudo isso aí. Ou seja, pela fé que há em você, da própria essência de criação, daquele que te salvou, daquele que te chamou, do próprio Jesus, que algo dentro de você vai fazer com que você se mova. E, ou seja, a sua fé não vai ser morta, ela vai ser viva. Irmãos, e por que eu peguei isso aqui? Porque quando a igreja ela começou a entrar num individualismo, ou seja, dentro do homem, ou seja, da antropologia, né, que se fala na palavra mais bonitinho, mas quando o homem começou a pensar somente nele, como usando o cristianismo como ferramenta de atrair para ele mesmo as suas próprias vontades, e quando começou a entrar o evangelho que começa a massagear o ego, sabe, nosso, e que as igrejas são projetadas, não estou falando todas, tá, irmãos? Mas muitas das igrejas são projetadas para suprir ego de pessoas. Pensada, projetada, louvores feito para suprir ego de pessoas. Feita para atrair multidões cada vez mais a realizar os seus desejos individuais. Irmãos, é simples de entender o que eu estou querendo dizer. É só a gente olhar para Cristo. Cristo entra em cena. Calma que tudo vai se encaixando, tá bom? Cristo entrou em cena. Começou a fazer milagres e maravilhas. Ele era o cara, ele prestava, era o líder que nós estávamos esperando. E quando eu digo nós, estou falando dos judeus, né? Na ocasião em cena. Vamos colocar nós, para a gente poder conjecturar. Ele era o cara. Ele era o cara que eu estava esperando, o cara que veio resolver meus problemas, mas de repente ele é levado à cruz como um charlatão que não era aquilo que nós esperávamos. Então crucifica, crucifica, crucifica. Eu não o conheço mais. Eu andei com ele? Eu não andei com esse cara não. Esse cara realmente é um charlatão, não quero mais ele. Foi negado, foi cuspido, foi a morte. Cristo ressuscita. E ele promete que ele tinha cumprido para os seus discípulos. Olha, ficar em Jerusalém, que lá que eu vou encontrar com vocês. Não foge não, fica lá. Então aqueles que estavam reunidos se encontram com Jesus. Então Jesus aparece, e a primeira vez que ele encontra uma das primeiras vezes nos seus diálogos que ele aparece aos seus discípulos, diz em um dos evangelhos que Cristo sopra sobre eles o Espírito.
Cristo sopra sobre eles o Espírito. E depois, um pouquinho mais para frente, nós sabemos que eles estavam lá naquela festa de Pentecoste, que vinha muitas pessoas de outras nações e uniam um povo gigantesco. E eles estavam reunidos, de repente cumpre outra promessa de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, desce ali o Espírito Santo. O poder de Deus é tremendo, enche aqueles homens. E ali em diante começa de fato o projeto de igreja. O projeto que Jesus tinha idealizado começa ali, naqueles homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Aqueles homens que fugiram ou que estavam diante daquela circunstância de julgamento, falando: crucifica ele, mata ele, eu prefiro Barrabás. Talvez muitos não, ou alguns, sei lá, daqueles que talvez estavam presentes no dia de Pentecoste. Felipe, como que você vai dizer um negócio desse? Mas, irmãos, quem diz que nós somos merecedores de alguma coisa? É o próprio Jesus, é o Espírito Santo quem faz. Talvez daqueles homens que estavam falando crucifica, eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, e daqueles homens que vivenciaram uma transição muito grande em que Jesus se apresenta como Deus, como o Messias libertador que se apresenta fazendo milagres e maravilhas, que era o cara até então, que foi deixado de lado depois que contrariou as opiniões de muitos, ele foi deixado de lado. Então esses homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, eles vivenciaram a mudança dessa chave. Como assim, Felipe? Eu explico. A mudança dessa chave se dá no seguinte: esses irmãos, eles não estavam buscando mais a cura de Deus por uma liberdade, não liberdade, mas por algo extraordinário de se viver na terra. Eles não estavam levando pessoas a ser curadas para que elas tivessem somente uma vida melhor na terra e vivessem o paraíso, Alice no País das Maravilhas. Irmãos, não era isso o propósito. Ontem eu estava lá na igreja com os irmãos e eu ouvindo alguns testemunhos que alegram os nossos corações, né? Uma das irmãs até falou sobre a cura do câncer ali através de um tratamento de quimioterapia, e a gente louva ao Senhor quando, né, um dos nossos irmãos e eles disseram lá o seguinte, que lá, graças a Deus, na igreja deles, ninguém morreu de Covid. E até o pastor Ronaldo, depois pegando o microfone, falou: olha, na nossa nós tivemos perdas. Irmãos, mas a verdade real do cristianismo, a cerne central do cristianismo, era para nós estarmos, embora tristes em matéria pela uma perda, mas felizes pela promoção do nosso irmão. A gente festeja somente a vida como a nossa esperança fosse somente a vida. Como a nossa esperança girasse em torno desse mundo que a gente vive, que é tão lindo e belo e extraordinário, porque foi o próprio Deus quem fez e que tem maravilhas extraordinárias. Como eu queria conhecer o mundo. Mas, irmãos, a essência do cristianismo, quando Jesus foi indagado ali perante um julgamento, ele falou: por que você não, sendo Deus, por que você não se desfaz dessa circunstância? E o próprio Jesus fala: olha, se eu quisesse, meu amigo, em primeiro lugar, você não está aí se não fosse da minha vontade, ele falando para Pilatos. Você só está aí porque eu quis que você estivesse aí. Segundo lugar, se eu quisesse, eu invocaria uma legião de anjos e eles viriam me socorrer. Terceiro lugar, e o mais importante, o meu reino não é deste mundo. Meu Deus do céu, irmãos, ali Jesus, ele arregaça, desculpa a expressão. Ele arregaça, irmão, com os pensamentos, ele arrebenta com os pensamentos. Ali desfaz tudo o negócio, e aí fica, sabe, com barata, quando você joga raid nela, imagina aquele monte de barata, quando você descobre um ninho, que você joga veneno, ela fica tudo alvoroçada e corre mais para um lado. É mais ou menos isso que aconteceu, irmãos. Jesus lança uma bomba, ninguém mais entendeu nada. Porque o propósito não é, irmãos, Jesus vir restaurar a nossa vida e nos encher de bênçãos materiais e a gente viver. Que lindo, oh, quão lindo esse nome é. Me deu uma casa linda. Irmãos, não é.
Eu sei que é difícil isso, mas não é hipocrisia. É a realidade do cristianismo, irmãos. A gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos Deus livrando o povo de Israel de várias batalhas. Aí a gente gosta de aplicar isso nas nossas vidas, né? Deus vai nos livrar das batalhas, Deus vai fazer... Porque Deus realmente faz isso, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Mas, irmãos, e se Deus não nos quiser livrar, de repente nós morremos, nós fomos promovidos. Irmãos, entende o que Tiago está querendo dizer? Irmãos, não fica só na sua fé baseada somente neste mundo, não. Não fica preso numa fé rasa ao ponto de você usar a Deus como um amuleto de prosperidade. Ele não veio para isso, irmãos. Desculpa, ele não veio para isso. Ele pode fazer, irmãos, qualquer coisa. Mas ele não veio para isso. Ele não veio para confortar o meu ego. Com aquele louvor, aquele ministro que faz aquela ministração. Porque Deus vai fazer, irmãos. Ah, filho, você está falando que Deus não faz? Não estou falando isso, não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Ele chamou a gente para a essência verdadeira. E a essência verdadeira é sermos iguais a Ele. No Evangelho de João 13, 34, vai dizer assim, eu já deixei separado aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Olha o novo mandamento de Jesus. Ele não colocou, olha, complementa o mandamento. Não, ele está falando, um novo mandamento vos dou. Interessante isso. Ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes um amor uns pelos outros. Meu Deus do céu. A gente olha, irmãos, eu não vou falar da gente, que a gente é perfeito, né? Mas vamos falar dos discípulos. Os discípulos tinham muito problema. A gente, graças a Deus, a gente não tem. Aqueles caras lá era difícil, irmãos. A gente é... Oh, Jesus, obrigado. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles queriam ser maiores uns que os outros. Uma vez teve uma briga lá. E eles falaram, Jesus, quem é que vai sentar do seu lado lá em cima? Lá? Quem vai ter esse privilégio? Quem que vai... Aí Jesus vira para os caras e fala, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Irmãos, os discípulos, um deles que era o traidor, né? Ele ficou bravo quando aquela mulher derramou o guento caríssimo, quebrou e lavou os pés de Jesus, porque ele queria o dinheiro. Dava para vender isso aí. Eu já lembro do Mateus. Brincadeira, Mateus. Brincadeira, Mateus. Mas Judas já falou, não estou chamando Mateus de Judas não, irmãos, misericórdia. Mas Judas já olhou e falou, dava para vender isso daí. Essa mulher é louca. Porque os camaradas eram difíceis, irmão, não era igual a gente. A gente é, né? Graças a Deus. Diaconisa Gilmara, irmã. Oh, glória. Ela bate o pé, o cachorro corre. Gilmara, o Roberto já deu 3 risadas lá. Irmãos, porque a gente é difícil pra caramba. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. A gente é muito difícil. A gente confunde tudo os negócios. A gente confunde tudo. E Jesus está falando, olha, se vocês querem serem meus discípulos de verdade, é isso aqui, essa é a essência, é o amor. Amar uns aos outros. Eu te dou um novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como você ama a você mesmo. Irmãos, isso é difícil demais. Como que eu vou amar o irmão que me deseja o mal, que torce para o meu insucesso, pelo meu fracasso, que tem inveja, que fala mal de mim, que não sei o quê, que é um mala sem alma? Como que eu vou amar, irmãos? É um negócio difícil demais. Mas não é só um amorzinho superficial de falar, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te perdoo. Não é isso aí, irmão. É um negócio, é a essência do próprio Jesus, sabe? Porque Jesus amava aqueles caras, mesmo ele falando, olha, sua raça de víbora. É claro que ele não estava falando para os seus discípulos, estava falando ali para os fariseus.
Mas ele assim, ele se entregou e morreu por todos esses daí. E como nós vamos ter uma essência de um homem desse porte? Meu Deus do céu, Jesus ele traz umas tarefas, irmãos. Fala, o Espírito Santo tem misericórdia de mim. Que a gente comece a olhar essas coisas, irmãos. O verdadeiro evangelho, não estou falando que é o verdadeiro evangelho, porque eu estou pregando, não estou falando isso não. É só ler a Bíblia. É só ler, é simples, é só ler a Bíblia. A gente começa a olhar isso daqui e eu falo, Senhor, quem sou eu na fila do pão? Só na fila da Vânia mesmo. Mas, irmãos, é muito distante, entende? A realidade é muito distante, é uma discrepância muito grande. É demais, irmãos, é demais. Para eu ser igual a Jesus, eu tenho que ser igual a Ele. Para eu ser igual a Ele, eu tenho que ser igual a Ele. É um negócio maluco. Mas Ele fala, se vocês querem ser meus discípulos, vocês vão ter que fazer isso daí. Mas é interessante que isso ocorre, irmãos, não ocorreram durante os 3 anos que eles estão andando com Jesus. Ocorreu depois da morte e a descida do Espírito Santo, que eles foram cheios, irmãos, eles morreram. Eles entenderam o verdadeiro significado do Evangelho. Eles não estavam operando milagres através do Espírito Santo, que eles estavam cheios, para montar um templo maravilhoso, e ligar a live, ter sucesso, muitos likes. Ter o Igor lá trabalhando para eles e tal, movimentando, trazendo um engajamento e tal. Não. Se tivesse a tecnologia, talvez eles até usariam. Mas o sentido deles, eles entenderam, irmãos, o que era o amor. Eles entenderam e aplicaram o que era o amor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 diz assim, a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós foi dado. A Bíblia está dizendo, e a gente conjecturando, usando o exemplo dos nossos irmãos, que eles tinham um amor que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que aconteceu, aqueles milagres através do Espírito Santo, irmãos, não foi usado como passaporte de promoção, sabe? Eu passei de pastor a apóstolo. Agora eu sou o bispo fulano de tal. Não, pode ter a nomenclatura que for. Existem homens que têm essas nomenclaturas que são homens de Deus. Não estou falando que não sejam. Mas eles não usaram como trampolim para ser ungido, para ter status, irmãos. Esses homens, torna a dizer, eles morreram. Martirizados, mas martirizados não foi só por uma afronta a um sistema. Eles entregaram as suas vidas por amor aos outros. Irmãos, isso daí me confronta demais. Desculpa, eu sou sincero em dizer que isso me confronta. Isso me deixa incomodado. Me desculpa, eu sou sincero em dizer, usando o público da Herdeiros do Rei, isso me deixa incomodado. Que esses homens, eles abdicaram de suas vidas totalmente. Eles não estavam atrás de status para conseguir fama, sucesso, dinheiro, comprar suas casas maravilhosas, seus carros. Não, irmãos. Eles abdicaram de tudo por a essência de Jesus. Que é quando Jesus fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eles entenderam que a essência era o próprio amor. E sendo o amor, era a abdicação. Porque nisso está a essência de Jesus. Ele morreu por nós. Jesus, ele se entregou por nós. E aqueles discípulos, depois que eles entenderam que Jesus sobe, e o Espírito Santo desce. Irmãos, eles não queriam saber de nada. Eles só queriam, vamos deixar tudo pronto, que ele falou que vai voltar. Jesus, um pouquinho antes de subir, falou, olha, calma, eu vou voltar. Eles já acharam que era daqui a pouco. Ele está indo lá, vai, quem sabe, conversar com o pai, alguma coisa lá, vai ajustar alguma coisa. Vai pegar as nossas chaves lá dos nossos quartinhos, vai distribuir, já, ó. Como diz o Lucão, eu vou meter marcha. Eles já acharam que era rápido, irmãos. Mas o tempo de Deus é diferente. Mas, de fato, irmãos, isso perdurou, irmãos, anos. Até quando o cristianismo se alinhou com a bendita da política.
que se implementa a religião oficial. Eu não vou falar aqui para a gente não julgar ninguém, mas eu vou usar como cristianismo, porque crendo em Jesus somos cristãos. E sendo cristãos nós temos um único Jesus. E foi implementado um monte de coisa, irmão, virou uma salada. Tudo em prol do homem, não da sua alma. Tudo em prol de um sistema, não da alma do homem. Eu não estou falando que generalizando que todo é assim, não é assim em todos os lugares. Graças a Deus tem os evangelhos que sempre foram pregados com a verdade. Mas a massa, irmãos, que é manipulada erroneamente muitas vezes, não olha para a palavra de Deus como fonte de espelho para ser confrontado. Muitas vezes a gente não olha. A gente só quer resposta para as nossas aflições, sendo muito rápidos. Senhor, eu só quero que o Senhor responda aqui a minha aflição. Eu preciso disso, por favor, eu vou abrir aqui a Bíblia. Senhor, obrigado, o Senhor falou comigo aqui um versículo. Mas e quando a parte que nos confronta, irmãos, que nos confronta uma realidade que muitas vezes nós estamos distantes? A falência da igreja vem, 2 pontos, por falta de amor. O pastor Ronaldo ministrando ontem, ele citou os exemplos que estão na Bíblia do povo que foi levado cativo. As vezes que o povo foi levado cativo, foi como, pastor? Quando se afastaram de Deus. 2 pontos, falta de amor. Quando eles se perderam neles mesmos. Irmãos, quando nós nos perdemos em nós mesmos, nós nos perdemos de Deus. Nós vamos buscar em qualquer coisa, menos em Deus. É óbvio isso, é óbvio. Nós nos perdemos de Deus. Nós vamos correr em prol das nossas coisas. E aquele povo sem Deus foi levado cativo, sofreu, porque não entenderam que a essência era o amor. Escolheram vários caminhos, irmãos, vários caminhos, quando Deus quis ser o Deus deles. Olha, vocês não precisam de governância, vocês não precisam do líder, eu serei o líder, eu irei conduzi-los, eu, o próprio Deus. As outras nações têm líderes, nós também queremos líderes. Queremos alguém que nos represente, visível, homem de guerra, queremos ser poderosos. Ser humano sempre com a ganância. E, irmãos, e a ganância não vem de Deus. Essa essência, quando nós somos muito gananciosos, prepotentes, arrogantes, não é uma essência de Deus. E eu me avalio sempre nisso. Quando eu estou muito vivendo essas realidades, irmãos, eu estou distante de Deus. Estou distante de Deus. Isso não é próprio de Deus. Quem foi que foi lançado lá de cima por conta disso foi Satanás, que tinha uma vida, irmãos, maravilhosa. Mas isso é próprio dele. Foi lançado por conta disso. De um reinado que ele tinha, de uma governança que ele tinha, ele perdeu tudo. Por ser dele isso, a essência dele. E nós, seres humanos, somos assim. O povo de Israel foi assim. Senhor, nós não queremos que o Senhor seja. Não queremos, nós queremos um líder. Tá bom, escolhe lá o líder. Aí vão escolher errado. Irmãos, é de fato que a gente vai errar nas escolhas. Sem Jesus vamos errar. Não tem, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com essas paixões e com concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Irmãos, o Paulo, quando ele vai falar do fruto do Espírito, que vai trazer todas essas características boas, é claro que ele cita uma lista antes daqueles que não têm o fruto do Espírito, que é só coisas ruins. Antes de ele entrar aqui nessa sequência,
o fruto do Espírito, não são os frutos, né? O fruto do Espírito. Paulo, ele cita o primeiro item, o fruto do Espírito. Ele vai falar assim, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. O primeiro item que ele fala é o amor. É o amor. Se a gente for lá para o cerne da Bíblia, do que se diz respeito ao amor, todos nós vamos lembrar de 1 Coríntios 13, fato. Se a gente for lá ler toda a carta, todos aqueles versículos de Paulo, lá primeiro, deixa eu ver se eu separei aqui, eu separei. 1 Coríntios 13, se a gente for ler todo ele, vai falar que se nós fizermos tudo e não tivermos amor, é tudo em vão. É tudo em vão. A falência da igreja vem, 2 pontos, a falta do amor. Se não tem falta do amor, não tem essência de Deus. Se uma igreja ela está fria, irmãos, é fato. É falta de Deus. Qual que é a consequência? Pode ser o pecado, provavelmente seja. Pode ser várias coisas. Outras coisas. Claro que o primordial sempre é o pecado, né, que nos afasta de Deus. Mas se uma igreja está fria, ela não tem amor. Se uma igreja não tem amor, ela não tem a essência de Deus. Isso é uma realidade, irmãos, que às vezes dói de ouvir e dói de falar, mas é a realidade. Paulo, para eu já terminar que o horário já foi, Paulo ele cita todas aquelas coisas, né? Eu poderia falar a língua dos homens, dos anjos, tiver dons maravilhosos, mas se eu não tiver amor, nada vai servir. E ele cita, irmãos, para eu fechar aqui algo muito, mas muito importante, que ele vai falar lá no versículo 13 de 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí ele fala o seguinte, ó, estes três, ele falando, permanece esses três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, a fé, ela nos salva. A esperança faz a gente permanecer em Deus. Isso são itens, irmãos, é crucial para um cristão. Crucial, extremamente importante. Paulo, ele fala isso como nós falamos lá em Efésios 2:8. Olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Irmãos, a fé é extremamente importante, mas Paulo ele vai falar um negócio, olha, a fé, a esperança e o amor, esses três. Crave isso, como sempre ele fala nas suas cartas, cravem isso. Mas que permaneça o maior de todos, o amor. Você sabe por quê, irmãos, que tem que permanecer sempre o amor? Porque como nós já dissemos, o amor é a essência de Deus. Irmãos, a essência de Deus ela nunca vai ser tirada. Quando Cristo vier buscar a igreja, a fé não vai precisar mais existir. A esperança também não, nosso Redentor já veio. Mas o amor vai permanecer, irmão, porque é a essência de Cristo. E só vai permanecer, claro que só vai permanecer, porque só vai ir quem tiver a essência dele. Porque só vai quem tiver o Espírito Santo, que implementa essa essência. Sacou? O mais importante é o amor. E se a igreja perdeu o amor, irmãos, nós perdemos a essência. Se nós perdemos a essência, estamos sem o Espírito Santo atuando, porque é Ele quem crava. É Ele quem crava isso em nós. Ah, Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Irmãos, que nós sejamos cheios do amor de Jesus. Não um amor hipócrita que só faz caridade, como qualquer outra religião faz. Mas o amor que tem a essência de Deus, que tem esses atributos do próprio Deus em nós. Que tem esses atributos, irmãos, se a igreja não tem isso, a igreja está morrendo. E isso é muito sério, é muito grave. É muito legal, irmãos, a gente falar palavras de esperança e falar que Jesus vai fazer maravilhas e milagres, porque Ele faz. E nós, quantos testemunhos nós ouvimos? Ontem eu ouvi vários maravilhosos, porque o nosso Jesus faz. Hoje, conversando, desculpa, irmã, que eu usar o teu exemplo, perguntei do irmão Paulo, o irmão que a gente sempre está orando. E ela falou para mim, Felipe, ele já ministrou lá dentro. Irmãos, isso nos alegra, são milagres de Jesus. Milagres. Mas sabe o que motivou o milagre disso da vida do Paulo? Alguém que teve a essência de Deus para estar lá dentro, para falar para o Paulo, aleluia. Deixou talvez a sua profissão, sei lá, para ir ministrar num lugar onde muitos não têm amor. Sabe, irmãos, talvez um dia a gente veja o irmão Paulo aqui, contando o testemunho dele.
mas porque alguém teve a essência de Deus. Porque alguém amou. Alguém entendeu que ter Jesus não é só conquistar tudo por Ele, mas é ter a própria essência dele. Alguém um dia entendeu isso. E existem pessoas ainda, irmãos, que entendem isso, que ainda amam como Jesus amou o ladrão da cruz. Não perguntou qual que foi a sua sentença. Jesus não falou qual que foi o seu delito. Foi 157? Foi não sei o quê? Não. Jesus entendeu o amor daquele homem. Entendeu que ele teve a fé. Entendeu que ele teve a esperança e ele teve o amor. Ele teve a própria essência e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, que Jesus nos encha desse amor. Que o Espírito Santo nos encha, que possa nos faltar, irmãos. Claro que eu não desejo isso nem para mim, nem para os irmãos. Possa nos faltar qualquer coisa. Mas que não nos falte essa essência, esse amor, né? A essência do próprio Jesus. Amém, irmão? Deus vos abençoe em nome de Jesus.